Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Lucas. Boa noite, Bárbara, Simone. Sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje nós vamos falar sobre efeito sanfona, né? Como se livrar do efeito sanfona e emagrecer, né? Sem se privar de comer o que você gosta, né? Esse é um fator muito importante que muitas pessoas erram por causa disso, né? Acha que é impossível emagrecer comendo tudo que gosta, né? E as pessoas acabam desistindo de emagrecer justamente por isso, porque se priva, né? E as pessoas que se privam no processo de emagrecimento, elas acabam não conseguindo manter, desiste pelo meio do caminho e acaba ganhando peso novamente. E hoje eu vou explicar aqui pra vocês um pouquinho de como o nosso corpo ele se comporta depois que as pessoas emagrecem, né? Esse ganho de peso depois do emagrecimento é uma alteração metabólica, né, que o corpo faz, porque o nosso corpo ele não quer perder, sabe? Ele quer manter o nosso corpo estável, né? Então por isso, eu não sei se vocês conhecem alguém que come muito, vocês falam assim, meu Deus, como é que essa pessoa come tanto assim e não explode, né? Então, justamente por isso. O nosso corpo, ele vai fazendo ajustes, né, metabólicos para que o nosso corpo não ganhe peso e também quando você perde para que ele volte ao peso que você passou na maior parte do tempo da sua vida, certo? Boa noite, Martile. Kátia, Regina, Joyce. Então, meu nome é Kisla Garcia, eu sou nutricionista, sou especialista em emagrecimento feminino e ajudo mulheres a emagrecer com saúde, de forma saudável, sem se privar de comer o que você tanto gosta, né? Eu já tive 17 quilos a mais, né? E eu consegui emagrecer comendo tudo que eu gostava, né? E passei a minha vida toda fazendo errado, né? Então por isso que eu tô aqui hoje na internet para ajudar vocês, para que vocês não cometam esses erros que eu cometi e os erros que você provavelmente vem cometendo aí no decorrer da sua vida e por isso você tá nesse efeito sanfona, né? Eu passei uma boa parte da minha vida nesse efeito sanfona e sempre ficava assim, 5 quilos, perdia 5 quilos e depois ganhava 6. Aí mantinha um tempinho naquele peso, depois engordava mais 2 quilos. E foi indo assim até que eu cheguei a esses 17 quilos a mais, né? Nesse período que eu estava 17 quilos a mais, foi um período muito conturbado na minha vida. Eu já saí da faculdade e já assumi uma empresa como nutricionista responsável e era muito estresse, muita cobrança, né? Eu não soube gerenciar muito isso. Então, naquele ambiente, era um ambiente que já tinha muita comida e foi nesse ambiente que eu acabei ganhando meu maior peso, né? Eu cheguei à obesidade 1, mas também foi nesse mesmo ambiente, né? Trabalhando nesse mesmo lugar que eu consegui perder os 17 quilos, né? E eu estudei muito porque eu saí da faculdade sem entender, né? Por que as dietas que eu aprendia na faculdade, aquilo não funcionava pra mim, né? E eu comecei a estudar nutrição comportamental, nutrição celular, comecei a estudar intestino. Aí eu desenvolvi um método, né, que eu apliquei em mim e que deu super certo, né, que eu consegui realmente emagrecer comendo tudo que eu gostava, né, tudo que eu gosto, e comecei a aplicar esse método no meu consultório, né? E hoje as minhas pacientes têm um resultado incrível, né? E por isso que eu tô aqui para compartilhar com vocês, porque eu quero que vocês que estão aqui me assistindo também tenham esse resultado também na vida de vocês e que vocês mudem esse pensamento de vocês em relação à comida, né? Que existe alimento permitido e que existe alimento proibido, né? Não existe isso,
né? Se você quer emagrecer, você pode comer o que você quiser, né? Você precisa aprender a fazer as combinações certas, a composição certa na sua refeição para que você consiga emagrecer comendo tudo que você gosta. Então vamos lá. Quando a pessoa ela perde peso, né? Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui já passou por isso, né? Por esse efeito sanfona. E os estudos mostram que 90% das pessoas que fazem dieta, elas voltam a engordar, né? E isso é por causa de alguns ajustes metabólicos que levam a isso. E quando a pessoa ela perde peso, ela volta a engordar e perde peso, tudo isso vai fazendo que o metabolismo dessa pessoa sofra uma agressão, né? E toda vez que a pessoa perde peso, né, ela tem uma redução na taxa metabólica basal. Então, o que é isso, Kissla? Taxa metabólica basal, né? É a quantidade de calorias que o nosso corpo precisa para nos manter vivos. E essa caloria, né, essa energia para nos manter vivos, ela é através dos alimentos. Então, os alimentos, eles têm calorias, né, para nos dar energia, certo? Então, a pessoa que ela emagrece, ela tem uma redução nessa taxa metabólica. Então, normalmente, as pessoas têm a taxa metabólica em torno de 1.400, 1.500, né? E os estudos mostram que pessoas que perderam peso, elas têm uma redução em torno de 20 a 25%, certo? Principalmente pessoas que emagreceram por conta própria, sem uma estratégia, né? Aquele emagrecimento muito rápido, né? Porque quando o emagrecimento é muito rápido, no processo de emagrecimento, a pessoa não perde só gordura, ela perde também massa muscular, né? Que são os nossos músculos, né? Os nossos músculos, eles são fontes de energia. Então, a pessoa que faz uma alimentação muito restrita, aquela dieta louca, dieta do ovo, dieta da sopa, né? Então, tudo isso vai fazer, né, essa baixa carga de calorias, vai fazer com que seu corpo tire de outros lugares. Então, ele tira da fonte de gordura do corpo, mas ele tira também da fonte de proteína, que é do músculo. Então, quando a pessoa perde, né, essa massa muscular, isso deixa também o metabolismo ainda mais lento, né? Porque para manter um corpo cheio de musculatura, né, igual os fisiculturistas, essas pessoas que treinam, né, tem aquele corpo todo musculoso, eles precisam de mais energia, né? Então, o metabolismo dessas pessoas são mais acelerados, né? Então, a pessoa que ela emagrece funciona diferente, né? O metabolismo dela acaba diminuindo e ficando mais lento. Então, talvez, por isso, se você que tá aí me ouvindo, se você já fez um monte de dieta, emagreceu e engordou várias vezes, o seu metabolismo está mais lento, né? E o seu metabolismo, ele fica mais lento, e se você engordar mais, ele continua mais lento, né? Então, certamente, você olha pra você e não consegue entender, né? Por que eu estou 40 quilos acima do meu peso? Eu não como tanto assim, né? Essa semana mesmo eu atendi uma menina que ela falou, Kissla, eu tenho uma menina que trabalha comigo que ela come muito mais que eu, né? Era pra ela estar do peso que eu estou e não eu, né? Mas a diferença é essa, né? Pessoas que já passou por isso de emagrecer várias vezes, né? O metabolismo, ele sofre mais, né? Mulheres que já tiveram filhos, também, né, tem uma redução devido aos hormônios, né, que é produzido durante a gestação. Então, isso também faz, né, com que a mulher, depois do parto, depois dos filhos, acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de ganhar peso. Então, o metabolismo dela também fica alterado, certo? Então, essa redução, né, igual eu falei pra vocês, que normalmente, né, uma mulher aí em torno de 1,58 a 1,70 de altura, mais ou menos, o metabolismo dela normalmente é em torno de 1.500, 1.400 a 1.600 calorias.
Então, se você tem essa altura e se você já emagreceu muito rápido alguma vez na sua vida, se você emagreceu e voltou a engordar e ficou aí naquela loucura, então o seu metabolismo, né, com essa redução de 20 a 25%, o seu metabolismo passa a ter 1.100 calorias, 1.000 calorias. Então, por isso, seu metabolismo, não, sua taxa metabólica basal, ela cai para isso. Então, se você é sedentária, se você não se exercita, né? Então, o seu metabolismo tá muito baixo, tá muito lento. E isso é por isso que você certamente olha para sua alimentação e vê que você come pouco e mesmo assim não consegue emagrecer, né? Porque para atingir 1.000 calorias é muito fácil, né? Então, pouquinho alimento já dá essa quantidade de calorias. Então, gente, eu tô explicando esse conceito por quê, né? Todas vocês que já passaram por esse efeito sanfona, vocês estão passando por isso no momento. Essa redução na taxa metabólica. Mas tudo isso a gente consegue mudar, tá? Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho o que está acontecendo dentro do corpo de vocês, né? Para que depois vocês aprendam o que você vai fazer, qual é o certo, para que vocês possam fazer. Dúvidas até agora? Gente, eu tenho uma paciente que ela tem 75 anos e que ela perdeu 16 quilos. Eu acho que foi 16 quilos, não lembro direito. Depois vocês olham aqui, é uma entrevista que eu fiz com ela. E tem como sim, gente. Idade não é fator determinante para atrapalhar o emagrecimento, hipotiroidismo, menopausa, nada disso. Só basta você querer, acreditar e agir, certo? Então pode sim, sua mãe pode sim emagrecer se ela mudar os hábitos dela. Outra coisa, gente, só que um fator também muito importante, né, dessas pessoas que ficam nesse engorda e emagrece, o primeiro fator é esse, né, dessa alteração metabólica, e o segundo fator é pessoas que têm o perfil 8 ou 80. Ou faz tudo certo, ou faz tudo errado. Né? Tem alguém aí assim? Né? Eu já atendi muitas pessoas, eu já fui assim, sabe? Eu não conseguia entrar na minha cabeça, né, que se eu estivesse num plano de emagrecimento e se eu comesse uma pizza, tava tudo bem. Né? Eu achava que ao comer uma pizza eu estava fazendo algo errado, né? Que eu estava atrapalhando o meu processo de emagrecimento e eu me culpava. Né? E depois dessa sensação de culpa, de frustração, eu acabava me sabotando e deixando para começar na segunda-feira. Né? Já que eu errei, então segunda-feira eu volto para fazer tudo certinho. Né? Muitas pessoas falam assim, ah não, eu só vou começar quando eu fizer a inscrição na academia. Aí não faz a inscrição na academia, não cuida da alimentação e continua, né, nesse efeito sanfona. Né? Porque tem esse perfil que é um perfil muito ruim. Então, se você que tá me ouvindo que tem esse perfil, que se não for pra fazer tudo certinho, melhor não fazer, mulher, você precisa mudar o seu pensamento. Você consegue emagrecer comendo as coisas que você gosta. Né? Duas fatias de pizzas tem em torno de 600 calorias, né? 800 calorias no máximo. Né? Para você engordar 1 quilo, você precisa consumir 7.500 calorias. Então, não é um dia que você come pizza ou que você toma cerveja que vai atrapalhar o seu emagrecimento. Mas sim o que você faz na maior parte do seu tempo. Ok? Então, quem tiver esse perfil aí, então já comece a trabalhar a mentalidade de vocês para que você não seja mais esse tipo de pessoa. Certo? A terceira coisa que é determinante para você entrar no efeito sanfona, né? Ficar aí nesse efeito sanfona, é você não mudar a sua mentalidade, né? É você alcançou o peso que você quer, ou sei lá, perdeu 5 quilos, já tá na metade do caminho e achar que tá bom. Ah, já tá bom assim, já 5 quilos já tá bom, eu vou voltar a comer o que eu gostava, porque agora eu já tô magra. Né? Então essa mentalidade, né, quando não muda, quando o emagrecimento não começa por aqui, né, você vai ficar nesse efeito sanfona. Então você precisa entender, né, que você precisa, tudo que você construiu,
Até o seu período que você ficou magra, que você alcançou o seu objetivo, você precisa manter isso pra sempre. E manter isso pro resto da sua vida. Só que o grande problema é que as pessoas entram no processo de emagrecimento com restrição e se priva de tudo que gosta e não consegue manter. Então, quando você pensar em emagrecer, você tem que pensar em algo que você vai conseguir manter pro resto da sua vida. Né? Se você não emagrece comendo tudo que você gosta, aquilo vira uma tortura. Né? E terminar logo, ai, tô doida pra acabar logo, pra eu chegar aí 10 quilos a menos. Pra quê? Pra eu comer tudo que eu comia antes, pra eu fazer tudo que eu comia antes, pra parar de me exercitar. Então, esse é um fator que está diretamente ligado ao efeito sanfona. Né? Quando você emagrece, mas não muda a raiz do problema, que é a sua mentalidade, é não saber lidar com as suas frustrações, com as suas emoções. E você, em vez de tratar a raiz do problema, você só tratou os sintomas, que é o sobrepeso. Então, se você quer emagrecer de forma definitiva, você precisa eliminar a raiz do problema. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções, com a sua ansiedade, aprender a lidar com as frustrações da vida, né? Aprender a comer na hora certa, né? Identificar o seu corpo quando você tá com fome, quando você tá saciada, né? Construir aí dentro da sua rotina e dentro da sua cabeça uma nova mulher, né? Se isso não for construído, você vai viver nesse efeito sanfona, ok? Dúvidas até agora? Tô falando muito rápido, tá confuso? Fala aí pra mim. Então, gente, o que eu fiz aqui pra vocês? Pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Né? Eu anotei aqui. Vê se dá pra ler, que a minha caneta não tava muito legal. Ou tá invertido. Acho que tá invertido, né? Mas vê se dá pra entender um pouquinho. Então aqui, ó, eu anotei alguns erros, né? Alguns erros que faz com que você fique no efeito sanfona, certo? O primeiro erro é você emagrecer sem estratégia, né? Quando você emagrece sem a estratégia, primeiro, você não teve estratégia comportamental, né? Você não conseguiu mudar aquela pessoa descompensada que compensa as emoções na alimentação, né? Você emagreceu sem a estratégia certa na alimentação, né? Às vezes na estratégia que você emagreceu, o seu consumo de proteína era muito pouco, né? Aí você acabou perdendo muita massa durante o seu processo de emagrecimento, e isso vai fazer com que seu metabolismo fique mais lento. E o que vai acontecer? Você vai ganhar peso novamente, certo? Outra coisa, restrição, né? Se você emagreceu com dieta louca, com restrição, né? Com low carb, coisa que você não consegue manter no seu dia a dia, com dieta cetogênica, dieta da sopa, dieta do ovo, né? Se você fez esse tipo de restrição, né? Você gerou um desgaste pro seu corpo, né? Para suas emoções. Então, provavelmente você não viu a hora daquilo acabar logo, sabe? Para que você chegasse no peso, para que depois você pudesse ter a vida que você tinha antes, certo? Então, essa restrição, ela é muito grave, né? Vocês precisam pensar em algo que vocês vão manter pro resto da vida de vocês. Outra coisa, né? Esse erro aqui é muito comum. Eu já cometi muito esse erro, que é comer pouco, né? Então, o que você precisa pra você emagrecer não é comer pouco, né? Esses dias eu até mostrei pra uma amiga, né? Que uma conhecida minha, ela foi no nutricionista e ela postou foto lá, né? Do que ela come, que a nutricionista prescreveu pra ela. E eu mostrei ela, né? A foto de uma paciente minha, foi até da dona Vanilda, né? Que tem mais de 60 anos e aquele pratão de comida, sabe? E eu mostrei pra ela, falei assim, olha a diferença, né? Pra emagrecer, gente, não precisa comer pouco. Você precisa comer muito. E você precisa comer certo,
certo? Você precisa comer na combinação certa, na proporção certa, né? Então tem muita gente que quer emagrecer e tira o arroz, né? Principalmente se você é ansiosa, mulher, se você é ansiosa, pare de ficar cortando, restringindo o carboidrato na sua alimentação, isso vai te deixar mais ansiosa ainda, então para de fazer isso. Certo? Não é comer pouco, é você comer certo, é comer na proporção certa, na combinação certa. Sabe, você precisa fazer uma troca muito importante, né? Incluir mais alimentos da natureza, né? Vegetais, frutas e reduzir os industrializados. Os alimentos industrializados, ele tem uma carga calórica muito alta, né? Então, quando você faz esse balanço, em vez de tirar, né? Você apenas reduzir os industrializados e incluir os alimentos mais naturais. Isso vai fazer que na hora de que você for comer, né, o seu prato vai ficar cheio, né? Vai estar aquele prato assim bem colorido, com vegetais, legumes, arroz, feijão, né, farofa, com tudo que você gosta, certo? Então você precisa aprender isso, que pra você sair desse efeito da sanfona, você precisa aprender a combinar e parar de comer pouco. Outra coisa que você precisa mudar é o sedentarismo, né? Então, muitas pessoas que emagreceu, aí já para de caminhar, né? Já para de se exercitar, já para de ser mais ativa, né? Porque a atividade física, principalmente a musculação, ela faz com que você ganhe massa muscular, né? E a massa muscular, ela aumenta a taxa metabólica, né? Então, se você tá no efeito sanfona, você precisa se exercitar, você precisa colocar músculo aí no seu corpo, principalmente se você tem mais de 40 anos, né? Porque na menopausa, depois da menopausa, a mulher perde massa muscular, certo? Então você já precisa ser mais ativa, parar de ser sedentária. Ah, Kissa, mas eu não gosto de fazer atividade física nenhuma, não gosto de fazer nada. Seja mais ativa dentro da sua casa, né? Eu falo muito da Adriana, que a Adriana ela emagreceu sem fazer atividade física, né? Mas ela ia trabalhar andando. Então, ela passou a ser mais ativa. Então, sair do sedentarismo, certo? E outro erro, né, é quando as pessoas emagrecem sem mudar a mentalidade, né? É a mesma coisa as pessoas que fazem bariátrica, né, que reduz o estômago, desvia a comida do estômago, mas a cabeça ainda é a mesma, ainda é a cabeça de gordinho. Então, você precisa ter uma cabeça de magrinho. Você precisa passar a pensar como magrinho, certo? E esses são os erros, né? Que provavelmente, se você tá no efeito sanfona, você comete alguns desses erros aqui, certo? Então, agora que eu falei dos erros, eu quero falar pra vocês do jeito certo, né? Alguém ficou com uma dúvida em relação aos erros? Se tiver, pode ir falando aí, tá? Que eu vou respondendo vocês. Então lá, o que você precisa fazer para acertar e sair do efeito sanfona? Né? Emagrecer de uma vez por todas, emagrecer de forma definitiva, comendo tudo que você gosta. Pensa só se isso não é um sonho, né? Você chegar lá no peso que você quer, sem se privar do que você gosta, se alimentando bem, sem passar fome, sem fazer loucura. Olha que incrível! E é possível, gente. Vocês só precisam de ter o método certo, né? Então, por isso que eu tô aqui pra ajudar vocês. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer pra sair desse efeito sanfona: nutrir as células, tá? Essa nutrição celular, né, que ela vai ser o start pra programar o seu corpo pra queimar gordura, né? O seu corpo, ele vai virar uma máquina de queimar gordura. E vocês precisam entender isso. Né? Esses dias, eu dei alta para uma paciente e ela falou assim, Kissa, a partir de agora eu consigo seguir sozinho. Aí depois ela me mandou mensagem, ela falou assim, Kissa, eu não paro de emagrecer. Né? Então, eu vou precisar voltar aí para você mudar a minha alimentação, porque eu não paro de emagrecer, eu já cheguei no peso que eu quero, certo? Então, acreditem no que eu tô falando, vocês precisam nutrir as células do corpo de vocês, para vocês colocarem ele no modo queima de gordura. E esse modo aqui de queima de gordura, ele é através de combinação certa dos alimentos, proporção certa dos alimentos, né? Incluir na alimentação alimentos anti-inflamatórios. Precisa ser uma alimentação variada,
Se você come todos os dias a mesma coisa, você não vai sair do efeito sanfona, não. Certo? Você precisa variar a sua alimentação. Então, para de ficar comendo biscoitinho de sal com requeijão ou com manteiga todos os dias. De comer arroz, feijão, alface, tomate. Certo? Tenha uma alimentação variada. Quanto mais colorido for o seu prato, melhor vai ser a sua nutrição celular. Melhor a nutrição celular, você vai emagrecer de forma natural. Outra coisa que você precisa fazer, né, que eu falei, é atividade física. Ganhar massa muscular. Ganhou massa muscular, metabolismo vai acelerar. Metabolismo mais ativo, você vai sair desse efeito sanfona, ok? Você precisa consumir proteína, né? Se você não consumir proteína na quantidade certa, você vai perder massa muscular. Se você tá com 40 anos e as pernas já tá afinando, bumbum já tá diminuindo, barriga aumentando, é tudo alterações metabólicas que tem como você reverter isso através da nutrição celular e através de uma atividade física. Algum treino de força, né? Para desenvolver aí esse músculo para ativar o seu metabolismo. Então, comer proteína em todas as refeições. Muita gente só come proteína, gente, por incrível que pareça, no almoço. Então, normalmente, a alimentação das pessoas é assim. Maioria que eu já atendi até hoje. Café da manhã, biscoito com requeijão ou manteiga, pão com manteiga ou requeijão e às vezes uma fruta, né? Essa é a base da alimentação. Então, esse café da manhã não tem proteína, certo? Aí vai pro almoço. Arroz, feijão, carne. Ah, mas eu como salada aqui, eu como bastante salada. Ok, mas só comer salada, só comer saudável, não vai tirar você do efeito sanfona. Você precisa comer na proporção certa e a combinação certa, certo? Aí tá, aí a pessoa vai pro lanche da tarde. Aí lanche da tarde come o quê? Biscoitinho, pão com manteiga, uma frutinha, ou nem come nada, aí vai pra janta, né? As pessoas que jantam, aí comem arroz, feijão, salada e carne. Mas tem muita gente que por causa desse terrorismo alimentar, nem janta. Que acha que jantar, o mundo tá acabando, que é a janta que tá engordando, né? Então não tem nada disso. E as pessoas acabam não jantando e acabam ficando aí beliscando biscoitinho, comendo pão de novo. Então acaba tendo uma alimentação pobre em nutriente, né? Por mais que você coma pouco, né? Por mais que você come aqui eu só como 2 biscoitinhos à noite, eu não belisco. Tá deixando seu metabolismo lento, né? Tá perdendo massa magra, porque não tá consumindo proteína, né? Não tá nutrindo a célula, metabolismo, ó, lá embaixo, certo? Outra coisa que vocês precisam fazer, dormir melhor. Esses 2 aqui eu já falei, que é alimentação anti-inflamatória. Ah, não, deixa eu só realçar uma coisa aqui pra vocês. Alimentação anti-inflamatória, né? A pessoa que está acima do peso, eu já expliquei aqui várias vezes, mas se tiver alguém aqui me ouvindo que nunca ouviu falar sobre isso, toda pessoa que está acima do peso, né, ela tem uma inflamação no corpo. Porque a nossa alimentação já é uma alimentação que tem toxinas, né? Se você come alimentos industrializados, tem toxinas. Se você come vegetais, também tem. Por quê? Porque existe agrotóxico e tudo isso. Só que, normalmente, a base da alimentação da pessoa que está acima do peso não é uma alimentação saudável. É uma alimentação mais industrializada. Uma alimentação mais industrializada, ela tem mais aditivo químico, conservante, acidulante, né? Aí você coloca isso para dentro do seu corpo. Né? A gente respira, na nossa respiração tem toxina, vai para dentro do nosso corpo. As reações químicas que acontecem no nosso corpo geram toxina também. E essas toxinas, ela tem afinidade com a gordura do corpo. Então, quanto mais acima do peso você tiver, mais toxinas está grudado ali, porque elas têm afinidade. E o que o nosso corpo faz com essas toxinas grudadas ali na gordura? Elas ativam o sistema anti-inflamatório, o sistema imune do nosso corpo. Aí as células lá do sistema imune vão lá tentar eliminar essas toxinas, mas ela não consegue, porque as toxinas são toxinas, não são bactérias. Então desencadeia ali um processo inflamatório,
Esse processo inflamatório, ele atrapalha todo o nosso metabolismo. Atrapalha a nossa produção hormonal, o nosso controle da ansiedade, controle de fome, de saciedade, o metabolismo fica lento, acumula mais gordura. Então, você que está acima do peso, você está com o corpo inflamado e você precisa incluir na sua alimentação alimentos que são anti-inflamatórios. E quais são esses alimentos? Primeiro, você precisa ter uma alimentação mais natural possível, certo? Depois, incluir os vegetais verde escuro, né? Que ele tem propriedades que ajudam a limpar as toxinas do corpo. O nosso corpo, ele já tem órgãos que faz isso, né? A gente tem o fígado, o rim, o intestino. Mas quando você para de pôr toxinas, você está ajudando os seus órgãos, né? E esses alimentos que têm essa propriedade anti-inflamatória, ele ajuda também nessa eliminação, certo? Então você precisa incluir aí na sua rotina açafrão, gengibre, né? Chás, ter uma alimentação bem variada, bem colorida, vegetais escuros, né? Então essa mudança aí também na sua alimentação vai fazer com que seu corpo desinflame e você saia desse efeito sanfona. Outra coisa que você precisa fazer é dormir bem, né? Quando você não dorme bem, né, o seu cortisol fica alto, né? E o cortisol, ele faz com que você acabe acumulando mais gordura. Outra coisa, quando você não dorme bem, no dia seguinte você vai sentir mais fome e menos saciedade. Então começa a observar, aí ó, se no dia que você dorme mal, no outro dia você não fica beliscando, se você não sente mais vontade para comer carboidrato, né? Então esses aqui são os acertos que vocês precisam ter, né? Ações que vocês precisam ter na rotina de vocês para que vocês saiam, gente, de forma definitiva desse efeito sanfona e que vocês vivam o melhor da vida, né? Sem se privar de comer o que você gosta, né? E dá pra fazer isso com equilíbrio, né? Mas pra você fazer isso com equilíbrio, você precisa, né, aprender a lidar com as suas emoções, né? Então, por isso, né, quem faz acompanhamento, né, quem é aí do programa de emagrecimento, né, eu trabalho isso no programa de emagrecimento, tanto que tem uma psicóloga lá pra dar esse suporte mais a fundo, né? Eu me especializei em nutrição comportamental para entender o comportamento humano, né? Para entender o que leva as pessoas, mesmo sabendo. Eu tenho certeza que muito dessas coisas que eu falei aqui, ó, certamente você sabe, ou sabia, né? Ou alguma coisinha você não sabia. Mas a maioria das coisas vocês sabem, mas não põem em prática, né? E esse aí que tá assim um abismo, né? É entre você saber e você fazer, né? Então, por isso que eu trabalho nutrição comportamental, para te ajudar a lidar com as suas frustrações, para te ajudar a achar uma saída para os obstáculos, né? Pensou, eu só te entregar um cardápio e falar assim, tchau, né? A primeira dificuldade, a Kisla me colocou aqui, ó, isso aqui, eu não sei fazer isso. Só que você só vai estar comigo mês que vem, o que você faz? Você vai desistir, né? Então, por isso, né? As minhas pacientes têm o meu contato, existe um grupo de apoio, né, onde uma compartilha alimentação com a outra, que troca ideia, troca receita, né? Esse apoio onde várias mulheres que estão com o mesmo objetivo, que é emagrecimento, dão ali um suporte uma à outra, né? Então, é muito difícil você emagrecer sozinho, sem a estratégia certa, né? Porque existem vários fatores, né? Várias alterações que atrapalham o seu emagrecimento, né? Então, se você tá no efeito sanfona, né? Certamente você já tentou várias vezes emagrecer, o seu metabolismo, ele tá mais lento, né? Você perdeu massa magra, principalmente se você tentou fazer isso sozinha, né? Você perdeu massa magra e você ativou esse impulso biológico, né, que o nosso corpo tem para ajuste do peso, né? Que o seu corpo, ele não quer que você perca peso. Então ele vai querer agir de forma para que você volte ao peso anterior. Então a luta, gente, não é só a luta com a comida, com as emoções, não. É uma luta com o próprio corpo, que ele tá ali querendo
voltar ao peso que era antes. Então, quando ele faz esses impulsos biológicos, né, o que acontece aqui? Você diminui sua testosterona, então seu metabolismo fica mais lento, né? Existe um hormônio que é a leptina, que é o que regula a fome. Quando você emagrece, tem uma queda desse hormônio, então você acaba sentindo mais fome, né? Existe uma alteração também da grelina, você vai ter menos saciedade, né? Você vai ter uma alteração em alguns hormônios da sua tireoide, né? Então eles vão dar aquela baixadinha e seu metabolismo vai ficar mais lento. Então, quando você está no efeito sanfona, você está lutando contra tudo isso aqui. E se você tenta fazer isso sozinha, você está quebrando a cara. Porque você não vai conseguir, porque isso não dá pra fazer sozinho. Porque você precisa da estratégia certa, você precisa de um acompanhamento certo pra te ajudar a alcançar o emagrecimento definitivo, sem você se privar de nada, ok? Então, é essa mensagem que eu tenho pra vocês hoje à noite, né? Pra vocês saírem do efeito sanfona. A live vai ficar gravada, então se alguém tiver, gente, alguma dúvida, né? E tá com vergonha de perguntar aqui, né? Pode me chamar lá no chat, que eu vou te responder, eu vou tirar a sua dúvida, né? Eu tô aqui pra ajudar vocês, né? Pra que vocês aprendam mesmo a emagrecer de forma definitiva. Então, hoje eu atendi uma moça que ela não tinha dinheiro. Ela falou assim, eu queria muito fazer um acompanhamento com você, mas eu tô passando por uma situação financeira muito difícil e eu não tenho condições financeiras. E aqui, gente, tem todo o conteúdo, né? Tem muito conteúdo aqui. Eu fiz live segunda-feira, tô hoje aqui com vocês de novo. Então, como eu falei na segunda com vocês, para vocês emagrecerem de forma definitiva, vocês precisam querer, vocês precisam acreditar e vocês precisam agir, né? Então aqui, né, se você crê que você pode emagrecer, se você acredita que você é capaz, é só você me seguir aqui, porque aqui eu entrego o máximo de conteúdo que eu conseguir para que você consiga emagrecer. Mas você precisa agir. Você precisa pôr em prática. Então aqui, ó, eu preparei, né? Hoje dediquei o meu tempo para vocês, para trazer conhecimento para vocês. E eu tô aqui para ajudar vocês, mas vocês precisam estar comprometida com você também, né? Se emagrecer é importante para você, né? Se é isso que você realmente quer para 2023, né? Eu tô aqui para ajudar você, mas você precisa querer. Né? Da mesma forma que eu estou comprometida com você, você também precisa estar comprometida com você. Certo? Ó, grande beijo pra todos vocês. Pessoal que entrou aí agora por último. Matheus, saudade de você. Natália, Juliana, Elisângela, Vanilda, Eliana. Ó, grande beijo. Quem entrou aí no finalzinho vai ficar gravado. E assistam essa live. Compartilha com uma amiga que tá no efeito sanfona, sofrendo aí igual você, para que a gente possa ajudar mais pessoas, certo? Grande beijo a todos, boa noite. E segunda-feira tô com vocês. Agora toda segunda e quarta. Antes era terça e quinta, mas aí eu mudei. Agora vai ser segunda e quarta. Então já separe esse horário aí na agenda de vocês, na hora de vocês, para que vocês levem mais conhecimento para a vida de vocês. Leve alimentação saudável para a vida de vocês, certo? Beijo a todos e obrigado pela atenção.